No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Chama de Ferro, o segundo livro de Quarta Asa, da autora Rebeca Yarros. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Esse livro aqui, ele é o segundo da continuação, então o primeiro é Quarta Asa, o segundo Chama de Ferro, e a gente já tem o terceiro com data prevista de estreia, de lançamento, para o dia 22 de janeiro de 2025. Estamos nesse período de pré-venda pela Planeta Minotauro, inclusive, e esse terceiro livro, que se chama Tempestade de Ônix, a gente vai ter o lançamento simultâneo, ou seja, vai ser lançado lá nos Estados Unidos e em todos os lugares do mundo no mesmo dia 22 de janeiro de 2025. Se você ainda não leu Quarta Asa, provavelmente você vai pegar spoilers nesse vídeo, tá? Então fica atenta. Esse primeiro momento eu não vou dar spoilers, eu vou falar só um pouco sobre o livro de uma forma resumida pra gente se inteirar na história desse segundo. Depois, quando eu for falar as minhas opiniões, a gente vai entrar nos spoilers e aí eu aviso vocês. Primeiro de tudo, eu sinto que eu devo um pedido de desculpas pra vocês, por alguns motivos. Primeiro, eu fiz vlog de leitura de Chama de Ferro, se você ainda não assistiu, tá aqui no canal, inclusive, mas eu tive um um probleminha durante a leitura. Eu comecei o livro em agosto, mais ou menos, e aí eu só consegui terminar o livro umas 2-3 semanas atrás, ou seja, em outubro. Durante esse período, eu fui pra Londres, eu viajei 2 semanas pra Londres, eu jurava que eu ia conseguir ler o livro, mas claramente não consegui. E fora isso, eu não consegui terminar o livro antes, então eu tive esse período de um mês, basicamente, sem ler a história. Claramente, a gente vê um vlog de leitura de uma pessoa que se perdeu totalmente em alguns quesitos básicos. Eu ainda surtei várias vezes, eu lembro de muitas coisas, mas eu sinto que a parte 1 do livro ficou muito desconectada do meu vlog da parte 2. Então, realmente, eu perdi algumas informações. Eu perdi como é que se faz uma pedra de égide, e não só porque eu realmente não li, porque eu li, provavelmente eu esqueci na época e aí tudo se embananou. Então eu peço desculpas. Obrigada, inclusive, os comentários que vocês me mandaram no vlog de leitura, me explicando direito tudo o que estava acontecendo, que ela falou e tal. Prometo que eu vou melhorar. Eu não sei vocês, mas eu já vi muitos vídeos das pessoas chorando e se esperneando no final desse livro, e eu só quero avisar vocês pra lerem tranquilas se você ainda não leu, tá bom? O final, ele é impactante, mas não é o fim do mundo, então leia com tranquilidade. Eu encaro um fim de livro como o final do mundo, como, por exemplo, A Corte de Neve e Fúria. Eu encaro esse livro como um final assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Sei lá, eu acho que tudo pode se ajeitar no final desse livro aqui, então a gente vai discutir sobre isso hoje, mas vamos pro breve resumo do livro. Em Quarta Asa, a gente termina o livro com ela chegando em Aretia e descobrindo que existe uma revolução, e que, inclusive, o Brennan está vivo, o irmão mais velho dela, que até então todo mundo achava que ele estava mortinho da Silva. Inclusive queimaram todas as coisas dele, só sobrou um diário que ajudou ela em todo o processo de Quarta Asa, enfim. E aí a gente já começa nesse início, onde ela descobre que existe um conselho com vários antigos professores e pessoas que se rebelaram contra a Basgiath. Então todo mundo ali procura cuidar ali daquele lugar e tentar subir uma pedra de égide para eles finalmente terem proteção contra os Venin e também contra a Basgiath, porque basicamente em algum momento no decorrer da trajetória deles ali da Revolução, eles vão entrar em conflito com Basgiath, isso já é claro. E a gente vê uma Violet se inteirando de todos esses assuntos, até porque para ela, até então, só existia Basgiath. Logo a gente vê os principais problemas desse local, que são não ter uma pedra de égide, ou seja, eles não têm proteção naquele local, e essa informação está apenas nas bibliotecas de Basgiath. A gente sabe que existiu há muito tempo atrás diários dos 6 primeiros, daquelas pessoas que descobriram como é que funcionava tudo, como é que se subia uma pedra de égide. Então esses diários estão lá na biblioteca de Basgiath, o que vai ser extremamente difícil de eles pegarem. E a gente já sabe que um dos problemas deles também são armas. Eles não têm armas suficientes e também nem pessoas suficientes para entrar numa guerra contra Basgiath. Então a gente sabe que eles precisam de uma forja que tá lá com o Visconde Tecaros. E esse Visconde, a gente já descobre de cara que um dos poréns dele para ele fornecer essa forja, né, para que eles possam fazer as armas, é que a Violet vá até ele e use o poder dela, já que ela é muito falada e tudo mais, todo mundo conhece ela pelo seu poder de raio, né, que ele é muito raro, então ele quer ver ela usando os poderes dela. Só que o Xaden, obviamente, Xaden, enfim, gente, tô me adaptando, tá? Eu conheci ele como Xaden, e agora todo mundo fica me xingando falando que é Xaden, então
calma. Mas o Xaden não quer que ela vá até esse Visconde Tecaros, porque ele já conhece esse Visconde e ele sabe que ele tem uma fama de ser um colecionador. Ele costuma colecionar coisas que ele acha incríveis, assim. E nesse primeiro momento, a gente vê ele realmente como um cara que pode sequestrar a Violet a qualquer momento, por conta do poder dela, se ele gostar do poder dela, então a gente já vê esse perigo ali de cara. O que a gente não contava é que aquelas pessoas do grupo da Violet e do Xaden que foram até Aretia pra fugir daquela guerra que eles estavam tendo com os Winnen e os Venin, lá no final do outro livro, eles na verdade não poderiam ficar ali. Ia ser muito difícil que eles ficassem ali, porque aquela guerra, né, aquela armação pra eles nos jogos de guerra, ela foi feita por alguém lá dentro do conselho de Basgiath, provavelmente o pai do Dan Athos, já que era a caligrafia dele e tudo mais. E se eles não voltassem pra lá, as pessoas acreditariam ou que eles morreram ou que eles desertaram para uma suposta revolução. Não valeria a pena que eles jogassem tudo assim nas mãos deles. Então eles voltaram para Basgiath para poder seguir com o ano. Ia ser muito mais fácil também se eles voltassem, porque eles iam conseguir trazer mais armas para essa causa da revolução, já que eles não têm armas lá em Aretia e também o Xaden não quer levar a Violet lá para pegar a Forja com o homem. Então, basicamente, eles precisam voltar para Basgiath. E aí é nesse momento que as coisas começam a ficar um pouco mais tensas, porque a gente volta com todo o elenco que foi atacado pelos Venin lá para Basgiath, em um lugar onde todos não, mas a maioria ali das pessoas do conselho superiores a eles sabem o que aconteceu com eles, sabem que existe os Venin, que existe os Winnen e que eles foram jogados em uma armadilha, que essa armadilha provavelmente não deu certo, porque eles estão vivos ali, mas eles também não podem abrir dessa forma porque ninguém ali sabe que existem os Winnen e os Venin. Se eles abrissem aquilo, muitas questões iam surgir. Então a gente vê a Violet, o Xaden e todos eles ali em um ano totalmente opressivo, de basicamente uma ditadura, onde a gente tem o Dan Athos, que faz de tudo para que eles sejam silenciados, além de um novo personagem nessa trajetória, que é o Varys. Pensa num cara tenebroso. Ele virou o vice-comandante de Basgiath, porque o Dan Athos, ele é isolado, né? Ele é colocado em outra acomodação, em outro lugar de guerra, justamente porque ele que fez essa armadilha. Como tava ali a caligrafia dele, não tinha como ele permanecer ali no local. Então eles levaram esse Athos pra outro lugar e o Varys entrou, mas ele é pior que a Umbridge, só pra vocês terem uma noção. É um personagem totalmente ditatório que faz de tudo pra que a Violet seja punida ou que descubram alguma coisa com ela. É tipo assim, você vive em constante tensão nessa primeira parte. Sem falar também que o Xaden se formou, então ele já virou um tenente, né? E ele é alocado em outro lugar, longe de Basgiath, em Samarra, se eu não me engano, e é tipo assim, muitas horas de voo de dragão até lá. Então, justamente ele foi realocado para esse lugar pelos superiores para que demore muito para que ele consiga ver a Violet, para que seja difícil essa comunicação entre eles mesmo. Então, eles só se veem em finais de semana, e um vem pra cá e o outro vai pra lá, tipo assim, viajando 13 horas de dragão até um e o outro, eles passam só um dia juntos, basicamente, até que começam a acontecer coisas com os superiores também, que eles fazem com que, sei lá, eles tenham um final de semana de trabalho, um final de semana de aula, para que eles não consigam se ver, e essa comunicação vai ficando mais difícil a cada momento, até eles descobrirem, né, uma forma legal de, enfim, acabar com tudo isso. Mas é um livro muito bom. Esse primeiro momento, ele é um pouco mais arrastado, até que a gente tem uma parte 2, que aí vai ser muitos spoilers para você que ainda não leu. Vamos parar aqui, e você que já leu, vamos só relembrar um pouquinho do que aconteceu depois numa parte 2. Tava muito difícil pra Violet, porque ela não podia contar sobre as coisas pra ninguém ao redor dela, além das pessoas que estavam presentes lá naquela guerra contra os Winnen e os Venin. Rhiannon não sabia, Hidok não sabia, a própria Mira não podia saber, e também o que ela fosse contar para aquelas pessoas, basicamente ia deixar elas em perigo também. Enfim, foi muito difícil para ela esse primeiro momento, até que chega aquele momento todo da tortura da Violet, tenebroso também, e o momento da ruptura de tudo, que é quando o Dan vê todas as memórias da Violet e entende que realmente ela tava
na revolução, mas que talvez essa revolução não estivesse tão errada assim, porque existem os Winning, existem os Venin, e aí ele acaba matando o Varys, graças a Deus, que eu acho que ele deveria sofrer mais, inclusive. Mas é nesse momento que acontece toda essa ruptura no livro, e a gente vê a Violet e metade do esquadrão ali de Basgiath voando até Aretia, porque eles apoiam aquela revolução. E aí a gente tem um momento totalmente secundário no livro, que é quando tudo se recomeça, tudo vai começar a se reconstruir lá em Aretia. Porque a gente já tem vários cadetes que estão lá, sem falar que depois que ela vai pro Conde Tecaros, a gente já tem também alguns paladinos que vêm para ter aulas, e aí a gente começa a estudar um pouco mais, e muitos dos aprendizados que a gente tem naquele momento com ela, eles são aprendizados que provavelmente seriam proibidos lá em Basgiath, por mostrarem muito e por falarem dos Winning e dos Venin abertamente, e inclusive dos paladinos, a gente aprende bastante sobre eles. Nem preciso ressaltar da pior personagem desse livro, que é a Cat. Inclusive, eu não sei o que a Rebecca Yarros... Não sei como é que ela consegue fazer isso, que a gente odeia a Cat, assim, com todas as forças, a gente quer que ela morra e de repente no final você nem tá ligando tanto mais pra ela e não quer que ela morra, sabe? Tipo, não precisa morrer, não tem essa necessidade. E a gente acaba toda essa história com a Violet conseguindo levantar uma pedra de Edged, que até então é uma pedra de Edged um pouco errada, porque ela pegou um dos diários que tá meio... As informações estão meio parciais ali, e aí ela se encontra de novo com os comandantes ali de Basgiath, eles entregam, e a mãe dela inclusive, e eles entregam o diário, o outro diário da outra dos 6 ali que escreveu, onde tem as informações oficiais para que realmente a pedra de Edged funcione. Todo malabarismo ali, eles descobrem que os Winning e os Venin vão atacar Basgiath e eles correm lá pra guerra e tem todo aquele final colossal. E a grande informação que está inquietando a maioria das pessoas, que é o Xaden virou um Venin. E a gente vai discutir sobre isso hoje. Eu sinto muito que eu vou precisar ler esse livro de novo, porque apesar de eu ter lido e entendido muitas das coisas, eu sinto que tem muitas informações pequenas que eu deixei passar e que eu não consegui entender direito como é que as coisas funcionam. Por exemplo, a Pedra de Edged, essa luta em Basgiath, como é que ela descobriu essa luta em Basgiath, gente, não ficou tão firme na minha cabeça e eu vou precisar reler. Mas sobre o Xaden virar um Venin, eu tenho várias teorias sobre isso. Diferente de muitas pessoas, eu não achei que isso me impactou de uma forma tão enorme assim. Eu acho que o mundo iria acabar pra mim se o Xaden tivesse transformado também a consciência dele. No final desse livro, a gente vê que ele virou um Venin, a gente vê a descrição dos olhos dele e tudo mais, mas a gente vê que ele vai visitar o Jack, inclusive, ali na cela. Ele tem plena consciência de que ele não quer ser um Venin. Ele não está feliz com esse resultado. Então ele quer de todas as formas descobrir como é que ele vai voltar ao normal e como ele pode fazer isso. O que já me deixa muito tranquila, porque basicamente seria muito pior se ele tivesse, tipo, mudado também a percepção. Sabe quando a pessoa vira do mal, acaba a consciência dela? Eu acho que isso seria muito pior pra mim, nesse caso. Eu acredito que nesse terceiro livro, isso precisou acontecer para que a gente possa entender muito mais o que são os Venin, como eles surgiram, como é que eles funcionam, trazer mais informações sobre esse povo pra gente, porque até então a gente tem pequenas informações sobre eles, como eles são feitos não, né? Como que eles se transformam em Venins. Pela descrição de como isso acontece, eu não acredito que isso seja uma coisa tão ruim como a gente vê. Quem sabe com o Xaden a gente vai descobrir que os Venin também podem ser bons, também podem existir Venins bons, entendeu? Sabe tipo o Edward, que ele é vampiro, mas ele é vegetariano? Então, a gente vai ver um Xaden Venin vegetariano, entendeu? Eu sinto que a gente vai ver que ele vai dar a volta por cima daquilo e vai entender como é que ele vai usar esse novo poder que ele tem de uma forma boa a favor de toda essa guerra contra os Venin. Eu acho que a autora, ela tinha algumas opções nesse caso, porque você vê, no primeiro Quarta Asa, a gente entende Basgiath, basicamente, todo aquele povo e como que funciona ali dentro, e aí no final do livro a gente tem essa ruptura de descobrir uma revolução. Nesse próximo livro aqui, que é Chama de Ferro, a gente vê toda a construção de Aretia e vê o que as pessoas realmente acreditam, o que tá acontecendo fora de Basgiath. E num terceiro livro, a gente vai ver uma expansão ainda maior desse universo, além de Basgiath, além de Aretia, e descobrir realmente o que aconteceu lá nos antepassados, no surgimento do primeiro Venin, como ele surgiu, né? Eu acredito que existiam duas formas da autora fazer isso, e acredito que a gente vai ver um Xaden muito
perto dos Venin, talvez de espião, alguma forma assim, pra gente conseguir ter mais informações. Mas eu acho que ou transformando o Xaden em Venin, né, que era essa opção que até então pra mim não era uma opção, mas agora que ela colocou, então vai ter que ser. E a outra que seria alguém ser sequestrado pelo Venin, pra gente poder entender toda aquela logística por dentro da coisa. Como, por exemplo, alguns livros já fizeram também. Então, uma pessoa ser sequestrada, né, pra poder passar essas informações pro leitor, o que tá acontecendo lá dentro. Então eu acho que seriam essas duas opções que a gente teria para conhecer um universo mais expandido. Porque, pensa, em Arete a gente não vai conseguir ter essa informação, em Bagiat também não, então a gente só vai conseguir mesmo ter essa informação de dentro do covil ali, de dentro das pessoas que são os Venin. Em relação ao livro, eu tenho algumas opiniões também. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei um pouco chateada com o livro é essa enrolação entre o Xaden e a Violet. Eu esperava um pouco mais do romance deles, porque lá no primeiro livro de Quarta Asa, a gente vê uma Violet muito madura em relação aos sentimentos. E pra mim não condiz muito as implicâncias que ela tem nesse livro aqui com a pessoa que ela era antigamente. A não ser que isso tenha a ver com o sinete dela. Por exemplo, a gente sabe que a Violet é muito clara no primeiro livro e ela fala, eu tô me apaixonando por você, se você não tá apaixonado por mim, eu acho melhor a gente acabar com tudo agora, porque é isso, eu tô apaixonada por você e se não for pra ter o amor por completo, né, ter um relacionamento, pra mim não vai valer a pena, então pra mim não é mais só sexo. E aqui não, aqui a gente vê ela extremamente preocupada com os segredos que o Xaden escondeu dela, mas não só isso se demora, sabe, pra se desenrolar. Depois a gente vê ela tendo medo de perguntar as coisas pra ele, perguntar coisas que ela tem medo de saber a resposta. A gente vê uma Violet totalmente diferente nesse quesito, muito medrosa em relação aos sentimentos do que eu conhecia lá em Quarta Asa, a não ser que tenha a ver com o segundo sinete dela, que é uma das teorias que eu tenho, que é o segundo sinete da verdade. Toda vez que ela pergunta alguma coisa, ela vai obter a verdade verdadeira daquilo. Eu acho que ela pode ter medo de perguntar pro Xaden simplesmente pelo fato de que ela sabe que ela vai receber a verdade nua e crua. Mas não gostei tanto assim dela nessa vibe, sabe? A gente também descobriu que o Xaden é um intrínseco, que é basicamente alguém que consegue ler a mente de outras pessoas. Eu amo essa vibe, tá, gente? Eu não acho que isso seja ruim. Eu sei que ele é ruim lá em Quarta Asa, né, no nosso universo aqui, mas eu acho isso o máximo, tá? Eu adoro essa ideia de quem lê mentes. A gente sabe que a Kotara, essas coisas, tem toda essa vibe, e pra mim é tudo. Eu acho magnífico. E aí a gente entra em uma cena muito forte, que foi a cena do trono, onde a Violet entrou na cabeça do Xaden. Sei lá, foi uma cena meio entruncada ali, a gente vê que ele sente muito mais as coisas, e que a Violet também tá sentindo a mesma coisa que ele tá sentindo, é uma cena de sexo ali, então, tipo, tudo fica muito mais intenso. E a gente vê que ele tem uma dor de cabeça muito forte depois daquilo, depois dela entrar na cabeça dele. Existe uma teoria muito forte sobre esse segundo sinete da Violet. Pra quem não sabe, a Violet se uniu a 2 dragões, então claramente ela vai ter um segundo sinete. Assim como, por exemplo, o Xaden, que ele se uniu a Sgale, que era uma dragoa do avô dele, se eu não me engano, bisavô dele. Por ser da mesma linhagem dele, ele desenvolveu um segundo sinete, que é ser intrínseco. Muitas pessoas, né, enlouquecem por conta disso, mas ele não, porque ele conseguiu esconder e aquilo não é tão forte, ele consegue ver só as primeiras intenções, as intenções verdadeiras das pessoas em alguma situação. E eu acredito que a Violet tenha esse segundo sinete, que seria muito legal, de ser basicamente um emulador de sinetes. Como se, quando ela estivesse em contato com as pessoas, ou em alguma explicação que ainda não veio na minha cabeça, ela conseguisse usar o sinete da pessoa e ampliá-lo, né? É como se ela encostasse na pessoa e ela conseguisse adquirir esse sinete da outra pessoa pra ela. Por isso que nessa cena do trono, ela também conseguiu entrar de uma forma mais intensa na mente do Xaden. Como se realmente ela tivesse pego esse segundo sinete dele e usado ali com ele mesmo, sabe? Eu acredito que possa ser isso e ia ser muito legal. A gente também tem uma outra teoria sobre o segundo sinete da Violet, que é a distância, né? Ela conseguir comprimir a distância. Isso tá totalmente relacionado ao tempo, né? Porque a gente sabe que Andarna tem esse poder de parar o tempo no começo do livro. Não é teletransporte, tá, gente? Sabe, tipo, igual buraco de minhoca, que você
tá aqui, daí você corre um pouco mais rápido. Enfim, ela consegue chegar um pouco mais rápido nos lugares. Ela tem essa, tipo, eu esqueci qual que é o nome disso. Enfim, tem essa teoria da distância. Tem a teoria também de que ela pode conversar com os mortos ou ressuscitar os mortos, mas eu acho muito difícil isso daí. Enfim, a gente sabe que esse segundo sinete já apareceu nesse livro Chama de Ferro. Ninguém ainda descobriu qual que é, ou a Rebecca Yarros ainda não disse qual é esse segundo sinete, e a gente vai ver, provavelmente, ele lá em Tempestade de Ônix, que é o terceiro livro. Outra coisa que eu gostei muito também, e que eu tô muito ansiosa pra ver nesse terceiro livro, é mais da Andarna. A gente teve uma grande revelação nesse segundo livro. Essa 7ª linhagem de dragões que pertence a Andarna, e a gente sabe que ela é um pouco camaleão ali. Ela consegue mudar as escamas dela, então provavelmente é uma raça de dragão que foi extinta até então. E aí a gente tem a Andarna pra voltar com tudo, com essa 7ª raça de dragão, e pra gente entender melhor quem era a 7ª raça de dragão. Eu tô muito ansiosa pra descobrir bastante sobre os dragões, porque até então a gente não tem muitas informações sobre eles também. Vai ser legal a gente entender essas 7 castas, né? Como elas funcionam, principalmente mais da Andarna e qual é o poder dela em tudo isso. Enfim, gente, eu tô muito ansiosa pra Tempestade de Ônix. Eu sei que existem vários quotes, assim, aparecendo desse terceiro livro, principalmente em relação ao Xaden, já que ele falando assim, ai, Violet, você é a única que pode me matar, não sei o quê. Vi várias teorias também relacionadas a eles se tornarem lovers to enemies, tipo, amantes pra inimigos. Acho isso muito difícil de acontecer, mas na verdade acontece. Enfim, eu acho isso muito difícil de acontecer realmente. Acho que é só pra botar medo na gente. Inclusive esse quote dele falando que a Violet é a única que pode matá-lo, porque basicamente é óbvio que essa autora vai colocar coisas que façam com que a gente queira comprar esse livro e comer em 3 horas. Eu acho muito difícil que ela vá transformar eles em inimigos, a não ser que a consciência do Xaden também se modifique nesse processo de se tornar um Venin. Eu acho muito difícil que essa história vá terminar de um jeito muito catastrófico, já que ela escreve romantasia, né? Vamos ser sincera. Você acha que essas autoras não querem agradar a gente? Gente, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu quis fincar nos pontos em que estão abertos e que provavelmente a gente vai ter essa explicação em Tempestade de Ônix. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, qual as suas teorias pra Tempestade de Ônix, porque eu também quero saber, assim, a gente já conversa aqui nos comentários. E o que você achou desse segundo livro? Basicamente, assim, eu quero saber tudo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser, você pode assistir meu vlog de leitura, que tá aqui em cima, ou o vídeo mais recente do meu canal, que é esse aqui do lado, tá? E não esquece, clica na minha bolinha e se inscreve no canal. Beijo e até a próxima!